Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Hoje vim aqui corrigir a prova da Polícia Científica do Estado de Alagoas, que ocorreu ontem, dia 15, na parte da manhã, tá? Tô aqui com a prova de perito criminal, cargo 5, área específica do direito, tá? Eu vou corrigir aqui, são 10 questões. Uma observação inicial é que quem acompanhou meus vídeos, que eu fiz 10 vídeos pré-prova, de revisão para essa prova, matou 7 questões das 10. 7 questões estavam aqui e que eu falei de maneira exaustiva nesses vídeos. Esses vídeos estão no meu canal no YouTube e no Instagram, tá legal? Vou começar aqui a correção. Quero no total de 2 questões de peritos e perícia da temática, 2 questões da temática identificação, tá? 4 questões da temática traumatologia forense e 2 questões da temática morte, cronotanatognose, ou seja, conhecimento do tempo da morte. Caiu aí 2 questões de calendário da morte, certo? E isso, se vocês acompanharem, está lá nos vídeos. Então, vou fazer aqui a correção e já adiantando que a CESP-Sebrasp vai colocar esse gabarito somente às 18 horas, na data de hoje, tá? O gabarito preliminar. Então, vou adiantar aqui a correção. Vamos lá, questão 41. Na identificação médico-legal psíquica, as principais características a serem observadas, no indivíduo são a mímica, a atitude, a voz e as demais funções sensoriais. E aí, galera? Gabarito aqui é verdadeiro, é certo, tá? Pro CESP é certo e errado, né? Aqui é certo. Alternativa certa aqui, tá? Identificação médico-legal psíquica, que nem precisava estudar muito, né? Quem já foi ou teve algum parente que já foi a um neurologista, né? A um psiquiatra ou a um psicólogo, na entrevista, na amnese, na ficha, as observações que um psiquiatra faz com o paciente para ver se há algum problema neuropsiquiátrico, psiquiátrico, né? É a análise exatamente dessas observações aqui. Mímica, ou seja, na entrevista é observado os gestos feitos pelo paciente, né? Aqui, a sua atitude, o seu modo de falar, a sua fala, sua voz, se é acelerada, se é mais lenta, né? A sua atitude, né? Seus gestos, né? E aqui a voz e as demais funções sensoriais, ou seja, funções sensoriais de consciência, de atenção, de concentração, né? Então, aqui número 41, correto. Agora, questão 42. Na fase de fichamento da perícia de identificação de pessoas, determinam-se características imutáveis do indivíduo. Ou seja, aqui, 42, alternativa certa. O que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui do método de Vucetich, né? Método datiloscópico de Vucetich, que é o que? Análise dos papilos, né? Aqui a gente está falando da identificação datiloscópica, não é isso? Que é imutável. É imutável. Cada pessoa tem uma. Não importa se forem gêmeos, não importa. Cada pessoa tem uma identificação, tá?
Então, questão certa, né? Juan Vucetich, aqui o método, tudo certinho. 42. Podemos aqui também deixar uma observação, é que as digitais, elas aparecem já, né, desde quando ainda estamos na placenta, tá? A partir do 6º mês gestacional, as digitais já são formadas e são imutáveis até depois da morte, até na fase de putrefação, onde os papilos já estão, né, na fase de esqueletização, não tem como mais analisar, ok? Então, alternativa 42 certa. Aí vamos aqui, ó, perícias e peritos. No que se refere ao papel da perícia na elucidação dos delitos, julgue os itens subsequentes. Alternativa 43. O perito nomeado em questão criminal pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, não sendo possível escusa. E aí, galera? 43 está falso, tá errada, né? O Sebrasp julga certo e errado. A alternativa está errada. Por quê? Isso aqui é o artigo 277 do Código de Processo Penal, tá? Que ele cobrou o CPP. Quem conhecia esse artigo do CPP acertou a questão, tendo em vista que o texto do CPP, do Código de Processo Penal, ele fala: o perito nomeado em questão criminal pela autoridade será obrigado a aceitar a perícia sob pena de multa, né? Salvo escusa atendível, tá? Então aqui a questão fala não sendo possível escusa. É óbvio que é possível escusa, é óbvio que é possível ele negar. Por quê? Às vezes ele pode ser amigo do periciado, né? E aí é o quê? Questão de impedimento, suspeição, por aí vai. Ele pode se escusar, tá certo? Então a alternativa 43, ela é errada, tá? Alternativa 44, a perícia realizada no corpo de delito está relacionada ao exame dos objetos e não inclui a perícia no indivíduo morto ou vivo. Alternativa aqui também errada, tá, pessoal? Por quê? Porque o exame de corpo de delito não é somente o exame feito no cadáver, no corpo de delito. O corpo de delito, tá? É todo o exame de corpo de delito, que não se confunde com o corpo de delito. O corpo de delito são os vestígios do local do crime. E o exame de corpo de delito, ele é feito sobre tais vestígios, ou seja, um cadáver, um objeto, uma pessoa viva que sofreu uma lesão corporal, sofreu uma violência sexual, certo? Então, essa pessoa pode ser feito um exame de corpo de delito dela, né? O exame de necrópsia é um exame de corpo de delito, para ver as causas da morte e tal, né? Como é que foi, o que aconteceu, os objetos utilizados, isso tudo é feito no exame de corpo de delito. No local do crime, em torno do local do crime, aí a gente já entra no local imediato, relacionado, né? Então aqui a alternativa está falsa. Não inclui a perícia, né? Errada. Não inclui a perícia no indivíduo morto ou vivo? Inclui sim, tá? O exame de corpo de delito, ele inclui também, tá? Inclui sim. Alternativa 45. Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas, que a gente já entra na matéria traumatologia, né? Estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julguem os próximos itens. 45. Ó, o espectro equimótico
de Legrand do Salo é utilizado para avaliar a evolução das escoriações. Ó, galera, isso aqui estava muito fácil, né? Eu falo isso. O espectro equimótico, ele serve para avaliar a evolução das equimoses e não das escoriações. Pô, escoriações é escoriar, arrancar o couro. Escoriações é na epiderme, tá? Equimose, há o rompimento dos vasos e o sangue se infiltra na malha dos tecidos, né? Então, o espectro equimótico é para você ver a evolução da equimose. Ela começa, tem aquelas 5 fases, né? 6 fases. Começa vermelha, passa para a cor violácea, violeta, azulada, esverdeada, amarelada, e esvanece, desaparece. Esse é o espectro equimótico de Legrand do Salo. Avaliar a evolução, as fases da equimose e não da escoriação, tá? Então, alternativa errada. 46. Fratura óssea durante um jogo por parte de um jogador caracteriza como lesão contusa. E aí? Fratura óssea, lesão contusa? Sim, a doutrina, essa alternativa está correta, tá? A doutrina, em sua maioria, né? Na maioria dos casos médicos, uma fratura óssea é decorrente de um objeto vulnerante, né? Contundente, que causa uma lesão contusa, uma fratura. Fratura é sempre óssea, tá? Ao contrário da luxação, tá? Que é o rompimento dos ligamentos, né? Por aí vai. Então, essa alternativa aqui, ela está certa, tá? 47, vamos lá rapidinho. O vídeo já tem 12 minutos, vamos tentar acabar esse vídeo com 20. 47. A asfixia resulta da ação de energia de ordem mecânica. A asfixia ela é resultante de uma energia de ordem mecânica. Tem 2 vídeos ou 3 falando sobre asfixia. Asfixia é falta de pulso. Asfixia é impedir a passagem de ar nas vias respiratórias. Não é energia mecânica, né? A asfixia resulta de uma ação de energia vulnerante físico-química, tá? E não mecânica, tá certo? Então, a alternativa aqui é errada. 48. Uma faca introduzida em um corpo é um instrumento pérfuro cortante e produz uma lesão pérfuro incisa. Alternativa correta, tá certo? Instrumento pérfuro cortante. Por quê? Pérfuro cortante. Coisa simples. Ele perfura porque tem ponta. Ele corta, é cortante porque tem gume. Então, uma faca, ela perfura porque tem ponta e ela corta porque tem gume, tá? Ela é um instrumento pérfuro cortante. E essa faca, ela faz o quê? Ela causa uma lesão pérfuro incisa, certo? Então, aqui, corretíssima aqui, sem... faca é um instrumento pérfuro cortante de um gume, sem nenhum problema. Aqui é questão certa, tá? Aí aqui agora a gente entra naquele tema morte, tá? Cronotanatognose, que é o conhecimento do tempo da morte. Aqui a gente vai falar de calendário da morte. Tem uma controvérsia na doutrina das horas que aparece, né? Cada ponto aqui, mas ele não entrou em maiores complicações, eu acho. A questão, ela trabalhou com a maioria da doutrina, né? Então, um entendimento majoritário. Então, aqui, considerando que na perícia de crime contra a vida, quando ocorre homicídio, o perito estuda a morte e todos os problemas a ele relacionados, julguem os itens seguintes. Questão 49. Caso um corpo, ao ser encontrado, apresente rigidez de membros superiores, na nuca e na mandíbula,
Assim como livores relativamente acentuados, a estimativa do tempo de morte será de 2 horas. E aí, questão verdadeira, tá? Que eu vou basear um pouquinho no livro do professor Genival Veloso, de França. E está correto, né? Aqui a gente está falando de fenômenos de estimativa do tempo de morte. Nós estamos falando aqui dos fenômenos mediatos, né? Abióticos consecutivos, mediatos ou de certeza de morte, que são 4: rigidez cadavérica, evaporação tegumentar, livores hipostáticos e rigidez muscular, tá? Resfriamento cadavérico e rigidez muscular. A rigidez muscular, aqui, ó, membros superiores, ela começa na nuca, na mandíbula, membros superiores, para membros inferiores. E ela termina, ela se desfaz no mesmo incentivo, de cima para baixo, tá? Membros superiores para membros inferiores. Tá? E assim como os livores. Relativamente acentuados, a estimativa do tempo de morte será de 2 horas. Correto, os livores também, eles começam a aparecer a partir de 2 horas de morte. Tá? Então, aqui é a alternativa correta. 49. E a alternativa 50 fala também de livores. Ó. Livores hipostáticos, livores de hipóstase, ou hipóstase, é igual, tá? O que são livores? Né? Eu já tenho um vídeo explicando isso, nos 10 vídeos. Quando se instala a morte, né, a circulação sanguínea ela para, ela termina. O sangue, quando dentro do corpo humano, ele para. E aonde ele acumula? Ele acumula na região de maior declive. Ou seja, um corpo em decúbito dorsal, o sangue vai ficar todo acumulado na parte aqui das costas, se ele estiver deitado em decúbito dorsal, certo? Então aqui, a 50, hipóstase é o fenômeno observado entre 2 a 3 horas após a morte e caracteriza-se pela deposição do sangue nas partes declivosas do cadáver, por força de atuação da gravidade, certo? Certinho, alternativa correta. Gravidade, o sangue ele vai se instalar nas regiões de maior declive, porque ele parou dentro do corpo humano. Ele parou de circular, né? Houve cessamento de todo o organismo, da sua atividade circulatória, certo? O coração parou de bombear, parou a atividade circulatória. Então, os livores é esse sangue que ele vai se acentuar nas regiões de maior declive.